Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Nós vamos hoje tomar a palavra de Deus no Evangelho de hoje, da liturgia diária. Aí está a passagem, eu fixei aí o comentário para vocês. João, capítulo 1, do versículo 44 ao 50. João, do versículo 44 ao 50. Então você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura conosco. Essa palavra de hoje, da liturgia diária do Evangelho de hoje, é uma palavra extremamente forte. É uma palavra que vai nos fazer meditar, repensar sobre a nossa conduta de testemunho de vida, sobre a nossa conduta e postura de obediência a Deus, sobre a nossa conduta e postura de vivência da vontade e da palavra de Deus. Esteja com o coração aberto e desejoso para ouvir essa palavra. Vamos ler comigo, João, capítulo 14, versículos do 44 ao 50. Nos fala assim: Entretanto, Jesus exclamou em alta voz: Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Jesus está falando aqui de seu Pai, né? Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgarei, porque não vim para julgar ou condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo me prescreveu o que eu devo dizer e o que eu devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, eu digo segundo aquilo que o Pai falou para mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus para nós, ela é fantástica, porque primeiro nós vamos ver aqui alguns pontos para que a gente possa mergulhar nessa palavra. A primeira coisa que a gente observa é Jesus falando para um grupo de pessoas que ali estava diante dele. E o Senhor começa falando, dizendo para eles em voz alta. Está aqui, versículo 44. Jesus exclamou em alta voz: Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Jesus começa a falar para um grupo de pessoas que ali está, e falando em alta voz, para que todos escutem, que aquilo que ele está pregando, que aquilo que ele está falando não é algo da vontade dele, não é algo de sua mente, não é algo de seus desejos, de seus sentimentos. Então Jesus está mostrando, ele está aqui declarando, se fazendo entender para todos que ali está, que ele é filho de Deus, que aquilo que ele está falando provém do próprio Deus. E por que Jesus está falando isso? Por que Jesus está gritando isso em alta voz, como nos diz aqui a palavra? Porque muitas pessoas que ali estavam
não acreditavam nas palavras que Jesus dizia. Lembra que a gente teve alguns dias atrás uma passagem onde a gente falava a respeito da naturalidade, da onde vinha Jesus, a respeito da região. O profeta não é honrado em sua casa, você lembra dessa palavra? Onde a gente via que as pessoas diziam assim: ah, mas esse aí é Jesus, aquele da cidade de Nazaré, o filho do carpinteiro José. Ah, como pode essa pessoa tão simples, vindo de um lugar tão pobre, uma região tão simples, tão humilde, ter o que falar para nós? Então veja que haviam pessoas que estavam duvidando da pregação de Jesus, dos seus ensinamentos. É por isso que Jesus começa essa palavra aqui em alta voz, dizendo para eles: olha, o que eu estou falando para vocês não provém de mim, mas provém da vontade de meu Pai. Eu só falo para vocês aquilo que o Pai revela ao meu coração para eu falar. É como se Jesus dissesse assim: eu sou aqui um porta-voz de Deus para vocês, do Pai para vocês. Então a primeira coisa dessa palavra é Jesus declarando que as palavras dele são palavras de vida eterna. Que as palavras dele são palavras provindas de dentro do coração de Deus. Porque ele é Deus e porque ele com o Pai são um só. Por isso que ele percebe, por isso que ele entende a vontade do coração do Pai. Porque Jesus e o Pai são um só. Então, o que o Senhor está querendo nesse princípio aqui de meditação de palavra aqui para nós é nos dizer que tudo que está escrito aqui neste livro, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, tudo que aqui está escrito e que nós lemos, provém de dentro do coração do Pai. Então, queridos, muitas vezes nós oramos e nós dizemos assim: Senhor, deixa eu adentrar o vosso coração, deixa eu entrar no vosso coração, deixa eu experimentar do que há dentro do vosso coração. Ora, filhos, nós podemos adentrar o coração de Deus pela oração, sim. Mas também podemos adentrar o coração de Deus através da sua palavra, porque essa palavra que aqui está, ela vem de dentro do coração do Pai. Quando nós lemos essa palavra, quando nós saboreamos essa palavra, quando nós compreendemos a sua leitura e nós permitimos que essa leitura em nós se faça luz, que ela nos transforme. Quando nós lemos essa palavra e a partir dela tomamos decisões, tomamos atitudes concretas. Eu leio, eu entendo, eu permito que o Espírito Santo me faça compreender o que eu li. Depois essa compreensão, ela desce para o meu coração, se transforma em sentimento e depois ela se transforma em atitude, em ato. Eu saio da oração após a leitura da palavra de Deus com decisões no meu coração. Agora, a partir dessa leitura, a partir do que eu acabei de ler, eu vou sair daqui e eu vou procurar viver a minha vida assim. Eu vou mudar isso, eu vou acrescentar isso, eu vou tirar isso, eu vou fazer agora assim, assim, assim. Então, quando eu permito que a palavra de Deus, ela se transforme em luz dentro de mim, me ilumine, e a partir desta iluminação, ela me leve a uma mudança de vida, a uma conversão. Ou seja, quando eu leio, compreendo e depois procuro vivê-la verdadeiramente, esse processo eu estou adentrando o coração do Pai. Quanto mais eu vivo a palavra de Deus na minha vida, mais íntimo de Deus eu me torno. Quanto mais eu sou obediente, quanto mais eu creio nesta palavra, quanto mais eu sou fiel a ela, mais eu me aproximo e mais eu me pareço daquele que me criou, que é Deus. Então,
Existe um processo. Não é só ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que hoje nem lendo a Bíblia estão. Tem outros que estão lendo todos os dias a Bíblia. Tem outros que estão, além de lendo a Bíblia, meditando na leitura, procurando compreender, não só lendo, porque tem muita gente que só faz ler, sem entender nada. Mas também tem outros que estão lendo e estão meditando, estão procurando compreender. Tem outros que estão lendo, estão meditando, compreendendo e gerando no coração sentimentos. Puxa, que palavra linda, que palavra maravilhosa. E tem outros que estão lendo todos os dias, meditando, compreendendo, sentindo no coração a palavra e depois estão saindo dali e buscando vivê-las nas suas vidas. Veja que entrar no coração de Deus através da sua palavra é um processo. São passos, são etapas. Ler, meditar, sentir, agir. São 4 passos importantes. Se faltar algum desses passos, eu não me torno íntimo do coração de Deus como eu deveria me tornar. Eu não mudo a minha vida. Eu não converto a minha vida. Então você entendeu? É necessário tomar esses 4 passos para que eu consiga ter intimidade com o coração de Deus. E aí, Jesus continua no segundo ponto. O primeiro ponto é: eu sou filho de Deus. Ele está falando que tudo que ele fala provém do coração de Deus. Ele está atestando a verdade dessa palavra. Ele está fundamentando a veracidade das suas palavras. Não vem dele. Vem direto do coração do Pai, revelado através dele. Segundo, versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda e não as vive, se alguém ouve, escuta as minhas palavras, mas não procura viver, só escuta, fica só aqui, mas não desce para cá e não se transforma em atitude concreta, Jesus diz: eu não vou condenar essa pessoa. Porque, na verdade, a missão de Jesus não foi para condenar, foi exatamente o contrário. Jesus não veio ao mundo, naquela época, para condenar ninguém. Ele veio ao mundo para quê? Para proclamar, trazer a vontade do Pai, expressa através da pregação, revelar para nós a vontade do coração do Pai, através da palavra, e para nos salvar do pecado, através da sua morte e ressurreição. Então veja, Jesus não veio para condenar, ele veio para fazer o contrário. Em vez de condenar, ele veio para salvar. Por isso que ele diz assim: se você escuta a palavra que eu trouxe para você, mas você não vive essa palavra, só escuta, eu não vou lhe condenar por isso. Jesus fala, porque eu não vim para isso. Agora, presta atenção. Versículo 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, vai ter quem o julgue. E aí Jesus ainda diz assim: a palavra que eu anunciei, a própria palavra, é quem vai lhe julgar. E aí ele diz: no último dia. Qual é esse último dia? De qual é esse último dia que Jesus está falando? Existem 2 últimos dias. Pode ser no último dia da tua vida, ou pode ser no último dia aonde acontecerá o julgamento final. O nosso encontro com Deus se dará de 2 maneiras: ou na minha morte, ou, se eu não morrer, quando Jesus voltar, e aí eu me encontrarei com ele. Então, o último dia aqui que o Senhor se revela para nós é o momento do nosso encontro com Deus. E aí ele diz: é nesse último dia, é nesta hora deste encontro com Deus, aonde a palavra de Deus é como se pudesse se pegar toda esta palavra, toda esta literatura que aqui está, e abrir diante de mim
É como se ela fosse um rolo aonde eu desenrolasse diante dos meus olhos toda essa palavra. E aí essa palavra diz: olha, eu vos disse que fizesse assim, que fizesse dessa maneira, tarará, tarará. Agora vamos olhar para a tua vida, vamos ver o que você fez. Primeiro deixa eu entender, isso é o julgamento, né? No momento da minha morte ou no julgamento final. Deixa eu primeiro ver se você teve conhecimento disso. Porque assim, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, como eu vou viver uma coisa que eu não conheço? É por isso que existe uma passagem que nos fala assim, que talvez as prostitutas entrem no céu e nós nem entremos. Nós que vivemos lendo a palavra de Deus, vivemos em caminhada. Porque o julgamento, ele se transforma, ele é muito maior, o julgamento ele é muito mais rigoroso para aqueles que conhecem a palavra do que para aqueles que não a conhecem. Porque aqueles que não a conhecem, como viverão aquilo que não sabem? Ah, Marcelo, então é melhor eu nem conhecer a palavra, porque aí pelo menos o meu julgamento vai ser mais leve. Não, filho, também não é assim. Porque veja bem, o fato de eu não conhecer a palavra de Deus faz com que eu também não viva a vontade de Deus. E não viver a vontade de Deus, não viver a palavra de Deus também me condena. Porque eu passo a praticar atos pecaminosos. Desde pensamentos, palavras, atitudes, ações, sentimentos, tudo. Eu faço as coisas erradas porque simplesmente eu não conheço o que é o correto. Eu não conheço a verdade. Agora, a partir do momento em que eu conheço a palavra, que eu conheço a verdade, que eu conheço o que eu devo fazer, essa palavra, como diz lá em João também, essa palavra, esta verdade me liberta. Me liberta de quê? Me liberta da condenação, da morte. Me liberta da condenação da minha alma ao inferno. Então, a palavra de Deus me faz ser liberto do pecado. Não conhecer a palavra é um risco de condenação da minha alma. Então, é melhor que eu a conheça. Conhecer a palavra me faz libertar-me do pecado e me leva à vida eterna, ao céu. Porém, só conhecer a palavra, só conhecer a verdade, não é garantia de entrada no céu. O que vai me garantir aproximar-me da vida eterna em Deus? É conhecer a palavra e vivê-la. Lá em Mateus, o Senhor nos dá também uma palavra que diz assim: nem todos aqueles que levantam as mãos para o céu e dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Vocês não conhecem essa palavra, esse versículo? Então veja, não é só levantar as mãos, não é só ficar rezando, não é só falar, não é só ler a palavra que vai me fazer entrar no reino dos céus. Mas é o quê? Fazer a vontade do Pai. Fazer, cumprir, agir, atitude. Então não é só ler, não é só ter o conhecimento da verdade, e aí pronto, estou liberto do pecado e agora estou garantido o céu. Não. Eu preciso ler para ter o conhecimento da verdade e depois eu preciso fazer a vontade do Pai. Praticar esta leitura, praticar aquilo que eu entendi, aquilo que o Espírito Santo me iluminou. Então veja, filhos, que viver a palavra de Deus é muito mais importante do que ler a palavra de Deus. Porém, para que eu viva a palavra de Deus, eu preciso primeiro ter lido ela, para compreender, para ter o conhecimento dela. Então, o que o Senhor vem nos falar hoje, nessa passagem tão santa, tão linda, tão forte, é que o nosso julgamento se dará pela nossa fidelidade de obediência à vivência daquilo que o Senhor nos revelou, daquilo que o Pai nos revelou pela boca de Jesus, que é a palavra santa. Filhos, trocando em miúdos agora aqui com você, como está a tua leitura da Bíblia diária? Você está lendo a Bíblia todo dia? Todos os dias você abre a Bíblia e você tira um momento para você ler uma palavra como essa, meditar.
Aí talvez você diga assim: ah, Marcelo, agora com as lives da oração pessoal eu estou conseguindo fazer isso. Graças a Deus. Pois não deixe de fazer não. Permaneça aqui na live todo dia. E mais, tem muita gente que precisa conhecer a palavra, que nem conhece ainda. Nem conhece ainda. Então você precisa convidar muitas pessoas para vir para cá. Para esse momento de 8 horas, esse momento de oração pessoal. Convide seus amigos, convide sua família. Não venha sozinho não, tá? É muito bom você estar aqui lendo, meditando, saboreando, né? Mas você precisa também anunciar essa palavra. Convidar outras pessoas para estarem aqui nessa live. Compartilhar, convidar. Fala para a família, entra no teu grupo de família aí que você tem e diga: olha, tem uma oração 8 horas da manhã que você precisa ir lá, é um momento santo, é um momento de graça de Deus e tal. Amém? Então assim, você está lendo a Bíblia todos os dias? Pelo menos aqui, no momento da oração pessoal, graças a Deus você está fazendo essa leitura, né, comigo aqui, e está meditando. Então, você está lendo. A segunda pergunta é: você, no momento agora aqui da pregação, o que você está fazendo? Você está aí na sua casa, quieto, mergulhando na palavra, meditando, saboreando a palavra? Ou você está fazendo outras coisas agora nesse momento? Ah, Marcelo, na oração pessoal de manhã eu fico ouvindo você falando lá, mas eu estou varrendo a casa, estou lavando o banheiro, estou fazendo comida, estou correndo, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, tá. Filhos, esse é um momento de Deus, não é o momento da tua casa. Se você não consegue tirar um pequeno momento do teu dia, tu tem 24 horas no teu dia, se você não consegue tirar esse pequeno momento para dar só a Deus, só a Ele, é bom você começar a meditar, a entender o que realmente você está oferecendo ao Senhor na sua vida, né? Então assim, há um ditado popular que diz assim: não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Ou você chupa a cana ou você assobia, tá? Então assim, não dá para você estar mergulhando na palavra de Deus, meditando como deve, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Calma, aquieta-te. Primeira coisa, você está lendo a Bíblia todo dia? Segundo, se você está lendo a Bíblia, você está meditando, entendendo, compreendendo. Terceiro, se você está meditando, compreendendo, você está permitindo que essa meditação, esta compreensão da palavra, desça ao teu coração e faça você senti-la, saboreá-la, amá-la de tal forma que gere no teu coração, após a leitura da palavra, gere dentro de ti uma alegria, um fluir do Espírito Santo. Que a palavra de Deus, ela caia em você, na sua alma e no seu coração, como mel que adoça. Que ela, ao ser saboreada em teu coração, que ela seja a alegria da tua vida. Nesse momento de pregação, em cada pregação que você escuta, é isso que você tem sentido? Porque se você não está se sentindo assim, talvez você tenha parado no segundo passo, apenas está meditando, apenas está entendendo, mas não está saboreando, não está se deliciando com este alimento santo. Então o terceiro passo é saborear, é se deliciar com o conhecimento da palavra de Deus. Se você está lendo, se você está meditando e se você está se deliciando, saboreando a palavra, vem agora a quarta pergunta. Todos os dias, ao sair daqui, desse momento de oração, você está se preocupando em viver aquilo que naquele dia, naquela pregação, foi colocado no seu coração? Você está buscando mudar a sua vida? Você está permitindo que essa palavra lhe transforme verdadeiramente? Você está se deixando ser transformado, convertido?
Está mudando alguma coisa na tua vida, meu irmão? Se você está fazendo esses 4 passos, você está todos os dias, a cada dia mais, se aproximando da intimidade do coração do Pai. Esse é o caminho da santidade e da vida eterna. Não é difícil de entender isso, mas é difícil de viver isso. Eu compreendo, é um desafio. É por isso que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. É por isso que todas as manhãs nós começamos a nossa oração pedindo que o Espírito Santo venha nos encher, venha tirar o pecado, porque o pecado enfraquece a nossa vontade de querer viver a palavra. Se tu tá cheia de pecado na tua alma, no teu coração, na tua vida, por mais que você queira vivê-la, por mais que você entenda que é preciso vivê-la, mas você não tem força para viver. Quem está cheio de pecado, quem está agarrado com o pecado, não tem força para viver a palavra, não consegue dar testemunho. É por isso que toda manhã a gente começa pedindo ao Senhor: Senhor, tira o pecado de mim, porque ele me enfraquece. E aí, quando eu estou limpo do pecado, quando eu tiro o pecado de dentro de mim, eu peço que o Espírito Santo venha e que o Espírito Santo habite, que ele ilumine, que ele me encha com a sua presença, porque somente a presença do Espírito Santo em mim me dará forças para viver de forma autêntica, verdadeira, fiel, obediente àquilo que Jesus expressa para mim, que é a vontade do coração do Pai. Ora, filhos, a palavra de Deus só é possível ser vivida debaixo da força e do auxílio do Espírito Santo. Não por meios próprios, não por vontade própria, eu quero viver, não. Se for humanamente, você talvez consiga viver um dia, 2, mas você não consegue levar uma vida perseverante de testemunho em Deus. Só vive um testemunho em Deus aquele que se aparta do pecado. Se você caminha para Deus, mas ainda está agarrado a tantas coisas da vida velha, a tantas coisas de pecado, você não tem força para viver a palavra de Deus. E se você não vive a palavra de Deus, se não tem atos concretos, testemunho de vida autêntica na tua vida, você não entra no coração de Deus, você não é íntimo de Deus, e você não tem a garantia da vida eterna. Você será julgado pela maneira como você viveu a sua vida aqui na terra. Essa palavra é uma palavra, eu considero, não sei você que está me ouvindo aí, acredito que sim, mas eu considero essa palavra uma passagem da Bíblia que é assim fundamental, porque todo o resto da palavra de Deus vem me mostrar como viver uma vida em Deus. Mas essa passagem, esse pedaço aqui da palavra de Deus, vem me dizer que eu preciso viver todo esse resto, porque não adianta só eu conhecer todo o resto sem viver. Torna-se infrutífero, torna-se apenas conhecimento literário e não vivência prática daquilo que eu conheci. Do que me adianta ter o conhecimento de tudo isso aqui e não viver? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo também conhece toda a palavra de Deus, toda, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Satanás conhece toda a palavra de Deus. É lógico que ele não a vive, né? Se ele a vivesse, ele não era um anjo decaído. Ele não é um anjo decaído, não seria um anjo decaído. Ele não viveria nas trevas. Então, assim, conhecer a palavra de Deus não me é garantia de estar na luz, tá? Muitas pessoas aí, tem muita gente aí, inclusive que prega a palavra de Deus aí, conhece a Bíblia de ponta a ponta, de A a Z. Mas a garantia de estar na luz em Deus é transformar todo este conhecimento em vivência, em testemunho real. Isso gera intimidade no meu coração com Deus. Amém.